Oi, gente, eu sou a Laís, eu faço parte do time dos júris e hoje eu vou falar com você sobre a conversão da MP 936 na Lei 14.020 de 2020. No início de abril, nós vimos o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, ou MP 936, ser publicado como um dos mecanismos criados pelo governo federal para tentar reduzir os impactos causados pela pandemia do coronavírus. E como medida provisória, ela possuía alguns objetivos que não foram alterados com a conversão em lei. Quais são? Preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, reduzir a jornada de trabalho e salário e suspender temporariamente o contrato de trabalho. A principal mudança advinda da conversão em lei se encontra na possibilidade de prorrogação do benefício emergencial a critério da Presidência da República, que poderá, por meio de um decreto, ampliar os prazos de redução e de suspensão do contrato de trabalho. E por que eu falo que é a principal mudança? Bom, porque a MP 936, ela previa a redução da jornada e salário por até 90 dias e a suspensão até 60 dias, ou seja, havia prazos máximos estipulados e com a conversão em lei isso se alterou. Atualmente, os prazos continuam os mesmos, porém, o Poder Executivo ele tem a possibilidade de ampliar esses períodos. Além disso, houve outras inovações. Uma delas é a possibilidade de setorizar a aplicação das medidas. Por exemplo, uma empresa ela poderá suspender ou reduzir os contratos apenas de um setor ou um departamento, o que permite que as empresas concedam benefícios para seus setores mais afetados. E da mesma forma que houve alterações, algumas coisas também se mantiveram e são importantes de serem ressaltadas, como é o caso do percentual tanto da redução quanto da suspensão, que continuam de 25%, 50% e 70%, podendo ter outro percentual desde que previsto em norma coletiva. E falando em acordo coletivo ou individual, um ponto muito importante que foi alterado foi o artigo 12, que estipula justamente quem pode firmar os acordos individuais ou as negociações coletivas. Antes, haviam duas limitações: salário e nível superior concluído. Hoje, com a Lei 14.020, as limitações seguem o mesmo padrão: salário e nível superior, mas houve um acréscimo da receita bruta auferida pelo empregador no ano de 2019. Então, hoje, o acordo individual é permitido ao empregado com salário de até R$ 2.090 e ao empregador que tiver auferido uma receita bruta superior a 4,8 milhões, ao empregado que possui salário igual ou inferior a 3 salários mínimos e aos portadores de diploma de nível superior e que recebam salário igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Houve também uma flexibilização para empregados que não cumprem esses requisitos, quanto a redução for apenas de 25% ou quando o acordo não resultar em perda financeira aos empregados. Nesse caso, o acordo poderá ser firmado sem o intermédio do sindicato. Contudo, ainda permanece a obrigatoriedade de comunicá-lo pelo prazo de até 10 dias. E aqueles empregados que não se enquadram nessas situações, o acordo somente poderá ocorrer por meio de convenção ou acordo coletivo. E como ficam os acordos firmados durante a vigência da MP 936? Segundo o artigo 24 da Lei 14.020, as novas regras serão aplicadas aos acordos realizados após a conversão, ou seja, os acordos realizados durante a vigência da MP serão regidos de acordo com a MP. A novidade é que há uma prevalência dos instrumentos coletivos de trabalho sobre os acordos individuais como uma regra geral. E no caso das normas serem conflitantes, o artigo 12 traz a solução.
em seu parágrafo 5º, inciso 1º, estabelece que as condições dispostas no acordo individual deverão ser aplicadas em relação ao período anterior ao da negociação coletiva. Assim, naquilo em que conflitarem com o acordo individual, passarão a prevalecer as condições estipuladas por meio de negociação coletiva. Mas é aquele ditado, né? Toda regra tem sua exceção. Porque quando estamos falando sobre trabalhadores, o direito busca se atentar ao princípio da norma mais favorável, isto é, aplicam-se as normas mais favoráveis ao trabalhador. Por isso, quando as condições firmadas no acordo individual forem mais favoráveis ao trabalhador, estas prevalecerão sobre as estipuladas pelo instrumento coletivo de trabalho. E uma outra novidade é no que diz respeito a gestantes e adotantes, porque durante a vigência da MP 936 não havia um tratamento específico e as empresas tinham que buscar soluções nas leis trabalhistas gerais. A partir da conversão em lei, as gestantes e adotantes poderão ter a redução da jornada e salário ou a suspensão do contrato de trabalho, mas elas terão a garantia provisória ou estabilidade do emprego, que funcionará da seguinte forma. Primeiro, a gestante cumprirá a garantia de emprego, que é de 5 meses após o parto. Posteriormente, ao término dessa garantia, é que a outra se iniciará, isto é, a estabilidade quanto à garantia de emprego estabelecida pelo programa. O período dessa estabilidade irá depender do tempo em que houve a redução ou a suspensão do contrato de trabalho. Lembrando que essa regra também se aplica aos que adotarem ou obtiverem guarda judicial com a finalidade de adoção, mas devem ser observadas outras diretrizes. Já uma outra novidade é sobre os aposentados, pois eles foram incluídos na possibilidade de fazerem parte das medidas de redução proporcional de jornada e de salário ou a suspensão temporária do contrato de salário, embora continue vedado o recebimento dos benefícios por parte do governo, pois já recebem a aposentadoria. Nesse sentido, isso só será possível por meio de acordo individual quando o empregador pagar a ajuda compensatória mensal, sendo que essa ajuda ela deverá ser equivalente ao benefício pago pelo governo e sua base de cálculo será do seguro-desemprego. Já no que tange ao empregado portador de deficiência, continua vedada a sua dispensa, sem justa causa, durante o estado de calamidade pública, ou seja, até 31 de dezembro de 2020. E o que é essa ajuda compensatória mensal? Você sabe? Ficou curioso? Os júris preparam um artigo gratuito sobre as principais alterações da conversão da MP 936 na Lei 14.020. E para facilitar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E por hoje foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós sabemos que a MP 936 e agora a Lei 14.020 trouxe uma série de mudanças para os empregadores e para os empregados. E com a conversão em lei, algumas lacunas foram preenchidas, como é o caso das gestantes e adotantes. Mas as discussões sobre ela ser benéfica ou não ao empregado e também aos empregadores continuam. Me diz você nos comentários o que acha. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima!